Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje a entrar aí no capítulo 3, né? Lembrando, como em todo capítulo, 4 aulinhas, onde a gente fala de alguns temas. E esse nosso capítulo tem o tema de tabela periódica, tá? É um tema bem interessante que vai servir de base para que nós façamos outras questões de química um pouco mais aprofundadas. Então é muito importante prestar muita atenção aqui em tabela periódica, porque ela é a base para muita coisa lá na frente, tá? Bom, quando a gente fala de tabela periódica, a gente está se referindo a um instrumento de consulta que os químicos usam para pegar informações dos elementos químicos presentes aí dentro da tabela. É interessante você saber como que a tabela ela se divide, tá? A divisão da tabela periódica ela acontece em grupos e períodos. Os grupos são as colunas, os períodos são as linhas. Então a gente tem aqui a seguinte coisa acontecendo. Se eu falo assim, 12º grupo ou grupo 12, eu estou me referindo à 12ª coluna da tabela. Eu estou me referindo a esses elementos aqui, tudo bem? Agora, se eu me refiro à coluna com um número mais uma letra, que nem eu coloquei aí para vocês agora, aí eu estou falando de família. Lembrando que família e grupo significam basicamente a mesma coisa, tá? Só que a gente se refere a família quando a gente tem número e letra, e a gente se refere a grupo quando a gente tem apenas número. Algumas famílias, além de terem aí número e letra, elas também recebem alguns nomes especiais, específicos. São eles, ó, grupo 1 ou família 1A também pode ser chamada de família dos metais alcalinos. Grupo 2 ou família 2A, metal alcalino terroso. Grupo 16 ou família 6A são os calcogênios. Família 7A, os halogênios, e a 8A, os gases nobres, tá? Agora repara nessa divisão que vai aparecer aqui para você, ó, um negrito aqui. Repara. Esse negrito, ele divide a tabela em dois grandes grupos. O grupo dos metais e o grupo dos ametais. Os metais são aqueles elementos químicos que têm a tendência de de perder elétrons. Tendência aí de serem cátions positivos. Enquanto os ametais têm aí a tendência de receberem elétrons, se tornando ânions e, consequentemente, sendo negativos, tá? Aqui eu vou dar uma pintada na tabela para você entender, basicamente, algumas outras divisões importantes. Esse branquinho aqui, eu coloco ele destacado dessa forma, porque apesar dele estar no grupo aí dos metais, ele não é considerado um metal, é o hidrogênio, tá? Diferente dos metais, ele não possui características aí de se tornar um cátion. A gente tem aqui esse vermelho mais claro e vermelho mais escuro, que basicamente é como se fossem duas gavetinhas que saem aqui de dentro. E esses dois elementos aqui fazem parte desse grupo 3, fechando a gaveta. Aqui a gente tem a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos aqui embaixo. Essa galera de rosa, e eles também são considerados metais, tá? Então toda essa galera aqui são os metais. Aqui de rosa são os ametais e de amarelo são os gases nobres. Principal característica aí dos gases nobres, eles já serem estáveis, tá bom? E uma observação importante também a falar sobre família é que elementos que fazem parte de uma mesma família, eles possuem as mesmas características, são semelhantes aí física e quimicamente falando. Fechou? Então vamos tocar nossa vida aqui falando de outras classificações legais de você saber. A gente também pode separar a tabela periódica em grandes blocos. Esses blocos mais assim extremos nas pontas são os blocos dos representativos, tá? O bloco do meio é o bloco aí dos metais de transição externa e o amarelo metais de transição interna. Aqui a gente tem a representação de uma tabela periódica que cai no vestibular. Essa aí é especificamente a tabela periódica da UERJ, onde a gente repara aqui o negrito separando a metal dos metais. Aqui você sabe que é os gases nobres, não são ametais. Aqui os lantanídeos, os actinídeos, estão tudo aqui para você pegar as informações necessárias, tá? Lembrando que toda tabela periódica, repara essa coisinha aqui embaixo. Pode vir embaixo, pode vir em cima, depende da tabela, tá bom? No caso da tabela da UERJ, a legenda dela vem aqui no canto inferior esquerdo e ele indica pra gente aí o que é cada coisa que está dentro do quadrado, né? Você pega aqui, por exemplo, o quadrado do titânio,
Você tem que saber que esse TI é o quê? Esse 1,4, que números são esses, né? Então ela traz a legenda para você, indicando aí que TI é o símbolo do elemento, embaixo tem a massa, aqui, canto superior esquerdo, a gente tem o número atômico, e canto superior direito a gente tem a eletronegatividade, fechou? Então, se eu quiser, por exemplo, aí, pegar o zircônio e retirar dele informações necessárias, eu sei dizer aí que a massa do zircônio ela vale 91, que o número atômico do zircônio vale 40 e que a eletronegatividade do zircônio vale aí 1,4, tá? Vamos fazer agora uma coisa que é bem importante, bem interessante, que trata da localização de um elemento químico. Como é que a gente faria aí para localizar um elemento químico? Como as questões elas cobram isso de você? Bom, a localização de um elemento químico pode aparecer para você em termos de questão vindo de duas maneiras. Ou ele te dá o grupo e o período, o grupo ou família, né, e o período, e você identifica o elemento, ou ele te fornece o elemento e a partir do elemento você dá para ele a família e o período. Vamos verificar qual é esse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo, eu quero um elemento, então eu quero procurar um elemento que está localizado no grupo 15 e no terceiro período. Galera, o que eu vou fazer? Eu vou cravar aqui grupo 15, terceiro período, e vou cruzar os dois. O elemento que aparecer ali no meio é o elemento que eu estou procurando. Nesse caso é o P, símbolo P, nesse caso é o fósforo, tá? Vamos resolver agora aqui duas questõezinhas da apostila, página 14, onde na questão número 1 ele quer a família e o período, e na questão número 2 ele quer o inverso, ele quer saber qual é o número atômico ou qual é o elemento químico que se encontra no terceiro período e na família 3A. Vamos pegar uma tabela periódica para responder essas duas questões. Ó. Primeiro, elemento químico de número atômico 37. Peguei a tabela, vou lá no 37, lembrando que nessa tabela ele fica em cima, achei quem é o elemento, RB, rubídio. Esse elemento está localizado aonde, pessoal? Ele está localizado, repara, no grupo 1 e no 1, 2, 3, 4, quinto período. Era isso que ele queria? Família e período. Família 1A e quinto período. Agora, qual é o número atômico? É o contrário aqui, ó. Qual o número atômico do elemento que está no terceiro período, família 3A? Galera, terceiro período é a terceira linha. Família 3A é essa daqui. Então, quem é o elemento? Alumínio, de número atômico 13, beleza? Então é isso, gente. Façam aí na apostila um exercício parecido com esses aí que a gente acabou de fazer, que está aí na página 14, questão de número 3. Semana que vem a gente se vê de novo. Um grande beijo e até lá.